Senhor presidente, faço questão ainda de registrar que recebi um material muito interessante da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Campo Grande, chamado Carta de Vitória em Defesa da Responsabilidade. O tema é um tema que essa casa tem tratado com a delicadeza que o momento exige, com todo o cuidado, respeitando as pesquisas, respeitando as opiniões diferenciadas. Mas eu, como militante da Comissão de Direitos Humanos, não posso deixar de atender o pedido de ler a Carta de Vitória em defesa da responsabilidade. Sei que o tema é delicado, não é fácil e não é simples. Creio que todos já conhecem a opinião da Comissão de Direitos Humanos sobre esse tema. E eu quero aqui compartilhar nesse plenário com o ofício que eu recebi do senhor Dr. Roberto Ferreira Filho, juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e juiz-presidente do FONAJUF, Fórum Nacional da Justiça Juvenil. Junto ao ofício veio a seguinte carta, que está anexado a esse pronunciamento, senhor presidente. E essa carta, ela chama a todos, senhor presidente, eu vou simplificar, a responsabilidade desse debate. Todos nós sabemos que os presídios brasileiros estão falidos, ninguém aqui, em sã consciência, pode pensar diferente. E segundo mostra aqui documentos amplos que eu recebo aqui, são páginas e páginas, não vai ser botando meninos e meninas de 16, de 14, daqui a pouco de 10, de 12 na cadeia, lá num presídio no meio dos marginais, que é um verdadeiro inferno aqueles presídios, que nós vamos salvar as nossas crianças e a nossa juventude. Eu fico com o senador Cristóvão, vamos investir na educação e não só em botar a criança para dentro dos presídios. A carta diz isso, senhor presidente, eu não vou ler detalhadamente, mas ela mostra a visão daqueles que militam de forma intensa na linha dos direitos humanos. Há um outro documento também que recebi, senhor presidente, que vai no mesmo sentido, esse bem mais longo, esse outro documento, e naturalmente não vou ler todo ele, quero apenas fazer rápidos comentários, que dão dados interessantes, inclusive mostra algumas opiniões aqui de senadores que dizem que o sistema penitenciário está falido. Por exemplo, tem um dado que diz que, por exemplo, por pura incompetência, o FUNPEN tinha à sua disposição R$ 1 bilhão, foram aplicados somente 40,7 milhões. Tem um outro dado que diz aqui que entre 1990 e 2012, a quantidade de detentos aumentou 511% no Brasil. Já temos a 4ª maior população carcerária do mundo, sem falar que existem mais de 162 mil mandatos de prisão na rua que não foram cumpridos. Haja presídio. Nem que você pegasse todos os estádios de futebol do Brasil, já que falamos tanto em Copa, e dissesse, vamos botar aqui dentro os presos que estão soltos e a todos aqueles que poderão ser ainda condenados, ainda mais se diminuírem a idade penal, né? Nem que lotasse todos os estádios, estaríamos com falta de presídios. Então, o caminho, senador Cristóvão, estou me referindo a Vossa Excelência, eu sei que a sua posição é muito clara. Querem salvar a nossa moçada, a nossa gurizada, a nossa juventude, é investir na educação, 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 educação. Eu fico me referindo a Vossa Excelência dessa forma. Enfim, esse pronunciamento que aqui faço, ele vai muito no sentido muito mais de um alerta de que esse tema tem que ser debatido com muita calma, com muito cuidado. Ninguém tem dúvida, né? Ninguém tem dúvida que o sistema prisional brasileiro, repito,
é quebrado, é falido, é uma vergonha de nós todos perante o mundo, inclusive do meu estado, o Rio Grande do Sul, que foi até denunciado em organismos internacionais. Segundo o relatório de 2009 da ONG Human Rights Watch, as prisões no Brasil são locais de tortura física e psicológica, de violência, de péssimas condições em todo sentido, verdadeiras escolas do crime. São locais de maus tratos, de proliferação de doenças nas celas, onde não há trabalho e ainda onde predomina o analfabetismo. E principalmente lá estão pessoas negras. Além disso, de acordo com o professor Noemias Moretti Prudente, em artigo publicado na revista do Ministério Público Militar de novembro de 2011, em geral, a imensa maioria dos presidiários brasileiros são jovens de sexo masculino, com idade entre 18 e 29 anos e afrodescendentes, com baixa escolaridade, sem profissão definida, baixa renda e com muitos filhos, ou seja, o perfil da população excluída e marginalizada no nosso país. E para esse lugar, senhor presidente, com essas celas imundas, com escolas do crime ali montadas e organizadas, sem a menor condição de obrigar ninguém, é que alguns levantam a possibilidade de jogarem as crianças. Será, e diz aqui daí esse especialista, será que é essa a solução para reduzir a violência no Brasil? Aí, claro, ele diz, estou convencido que não. E ele também diz, a saída é a educação. Diversos especialistas na matéria apontam que esse não seria o melhor caminho para combater o problema da violência que aflige milhões de brasileiros. E não seria o melhor caminho, até pelas estatísticas, de acordo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão do Ministério da Justiça, os menores de 16 a 18 anos, juntamente a faixa etária que mais será afetada por uma eventual redução dos moldes que estão sendo colocados. Aí diz mais, se fala tanto, segundo o documento que aqui recebo, da questão dos menores, e eles dizem, esses menores são responsáveis por apenas 0,9% do total de crimes praticados no Brasil. Então, 99,1% dos crimes praticados no Brasil, na verdade, são daqueles que não são crianças. Veja bem, eles são responsáveis por apenas 0,9% do total de crimes praticados no Brasil. Se considerados somente homicídios e tentativa de homicídio, esse percentual cai para 0,5%. 0,5%. Então, vejam, por essa simples matemática, não é por aí o caminho de combater a violência, o caminho é outro. Os crimes praticados por esses menores não representam sequer 1% das ocorrências. Ao contrário, os adolescentes, sim, são as maiores vítimas e são os principais que sofrem a violência. O número de jovens assassinados no Brasil é uma loucura. E de cada 10 jovens, 8 são negros assassinados. Os homicídios assustam. Os homicídios praticados contra crianças, isso sim. Os homicídios praticados contra crianças e adolescentes no Brasil cresceram vertiginosamente nas últimas décadas. Cresceram 346%. Ou seja, estão matando as nossas crianças e tem uma campanha nacional muito bem orquestrada que o culpado é a criança. E veja que eles não são culpados nem por 1%, 0,5%, nem por 1%. Enquanto que o número de jovens assassinados aumentou de 80 para 2010, 346%. De 81 para 2010, mais de 176 mil jovens foram mortos. Apenas em 2010, o número foi de 8.100
1.686 crianças e adolescentes assassinados. Vejam, esse dado é assustador. Quase 9.000 crianças e adolescentes foram assassinados em 2010. Ou seja, 24 por dia perderam a vida. Só por esses números, senhoras e senhores, já podemos concluir que o que estão tentando fazer é inverter as coisas e culpar os menores pela escalada da violência no país, quando soubemos que esse é um problema muito mais complexo e muito mais estrutural da sociedade brasileira. É inegável que em determinadas situações não há alternativa a não ser punir com o rigor da lei, com pena de prisão, mas não pode generalizar. Mas jamais podemos permitir que o Estado seja um instrumento de vingança, de olho por olho, dente por dente, do adulto contra a criança. Lembrando o título de um livro de Simon Westall, Justiça não é a vingança, podemos, portanto, ir mais fundo nas causas da violência em nossa sociedade e não agir de forma simplista e descompromissada. Precisamos aprofundar o debate, precisamos começar analisando as responsabilidades do Estado nessa questão. O Estado que historicamente tem sido omisso quanto aos direitos mais fundamentais do cidadão. A começar, por exemplo, com a própria abolição da escravatura. Um processo longo, ao final do qual os negros foram libertos e não lhe deram nenhuma condição de sobrevivência. Não tinha educação, não podia comprar terra, não podia ter ferramentas, não podia ter trabalho formal. Enfim, como agir frente àquela nova realidade? Disseram, estão libertos, mas não têm direito a nada. Enfim, só restava a eles desempenhar o papel chamado subalterno. Não há dúvidas de que aí encontramos uma das principais origens da desigualdade social do nosso país. E uma das grandes razões pelas quais a ampla maioria dos detentos é de origem afrodescendente. Ou seja, a cor, nesse Brasil, pode se confundir entre miséria e preta. Ou seja, a pobreza tem cor no Brasil, a cor é preta. Mas o Estado brasileiro ainda é socialmente injusto, na medida em que não garante igualdade de oportunidade para todos, como manda a Constituição. Na educação, por exemplo, senador, as diferenças são gritantes. Enquanto o filho de rico e da classe média tem acesso aos melhores cursos, os melhores colégios, o filho do pobre é reservado ensino de menor qualidade. Os alunos, uma educação pelo menos compatível com aquela que é oferecida pelos ricos, terá que ser assegurado. Enfim, o resultado, o filho do pobre não vai conseguir os melhores empregos, não vai conseguir a ascensão social, na ampla maioria, ao contrário, vai continuar repetindo o modo de vida de seus pais, avós e bisavós. E se não conseguir emprego, muitas vezes poderá se encaminhar para a criminalidade. E todos sabemos que educar é o caminho. Educar é muito melhor do que só pensar em punir, punir, punir e punir. A educação, sim, esta é fundamental para qualquer indivíduo se tornar um cidadão. Punir os jovens, crianças, os adolescentes com o cárcere, e muitos defendem até tirar-lhes a vida. Qual é o caminho? É proibir que eles possam se tornar um cidadão consciente de direitos e deveres. É assumir a própria incompetência do Estado, sem lhes assegurar o direito básico, que é a educação. Portanto, senhor presidente, entendo que o Estado brasileiro é, sim, responsável no que diz respeito à violência, porque historicamente, não tem aplicado as políticas necessárias para garantir às crianças, aos adolescentes e aos jovens o pleno exercício de seus direitos. E isso tem ajudado muito a aumentar os índices de criminalidade da juventude. Como consequência, o que vemos hoje é um tipo de Estado penal
que administra a panela de pressão de uma sociedade profundamente desigual. Mas a responsabilidade não é só do Estado. Um outro componente muito importante nessa escalada de violência é a família. Nos últimos anos assistimos a uma verdadeira revolução na vida familiar. A dinâmica da vida moderna não permite mais aos membros de uma mesma família, muitas vezes almocem junto, jantem junto, tomem o café junto, não permite um diálogo mais próximo, mais carinhoso, com mais amor, com mais solidariedade, inclusive dentro de casa. E aí entram as drogas. O jovem vive mergulhado na internet e na televisão. Como resultado, temos uma verdadeira desagregação da família, comprometendo a educação do jovem, que muitas vezes fica sem embasamento, sem valores morais e éticos, e passa a ser uma presa fácil para o crime organizado, sobretudo nas famílias de mais baixa renda, onde a droga entra rachando, entra arrebentando. Só que tem alguém na família que tenha se envolvido no mundo das drogas, sabe o quanto a dor fere a cada um. É uma dor tão doída que talvez muitos não possam imaginar. Nosso sistema prisional também contribui para a violência, porque lá é uma escola do crime, é uma escola de ensinar a roubar, de ensinar a traficar, de ensinar a matar. Exatamente por isso. De acordo com a estatística, 70% dos presos retornam à cadeia, ao cárcere. Por quê? Porque aprenderam lá que o caminho é o do roubo, é do assalto, é da morte. Senhor presidente, eu poderia continuar aqui falando sobre horas e horas sobre esse tema. Podemos lembrar aqui, claro, que ficamos chocados, como outros tantos, o caso aqui de Brasília, quando a jovem de apenas 14 anos foi covardemente assassinada pelo seu ex-namorado, que postou a cena do crime na internet. Crime cometido 2 dias antes do rapaz completar 18 anos. É lógico que ficamos chocados com isso. E muitas vezes a população fica indignada, querendo uma vingança generalizada, sem atacar a questão de fundo. Por ser menor de idade, será enquadrado, sim, no Estatuto do Adolescente, que prevê medidas socioeducativas, com os olhos da sociedade. Tem que haver, sim, punição. Mas não é você agora dizendo que crianças de 12, 13 anos, 14, tem que ir tudo para a cadeia que vai resolver para que crimes como esse não aconteçam. Por isso, senhor presidente, eu quero terminar o meu pronunciamento, que Vossa Excelência considere ele na íntegra. Foi construído por inúmeros especialistas que apontam que o caminho para a recuperação da nossa juventude é a educação, é a educação, é a educação e é a educação. Podemos lembrar que na Alemanha foi criado um sistema especial, por exemplo, para julgar jovens na faixa de 18 a 21 anos. Portanto, senhor presidente, essa questão merece um debate transparente, cristalino e equilibrado. Não há nenhum motivo para que a gente faça um debate emocional em cima de uma situação ou outra. Enfim, o presidente, no fundo, aqui o meu pronunciamento, que agora eu encerro, ele chama, durante todo ele, a importância de nós investirmos cada vez mais na formação, na educação, no ensino técnico. Eu mesmo passei pelo ensino técnico e, por isso, posso dizer que estou aqui. Poderíamos aqui falar de tantos outros casos, né? Podíamos falar também de um outro caso que chocou o Brasil e o mundo. Em São Paulo, tivemos a notícia da médica Elaine Moreira Munhoz, que se suicidou após matar o filho e a namorada dele. Ambos estudantes de medicina, que tudo indica em decorrência de depressão. Nós vemos aquele outro caso onde um casal jogou o filho pela janela. Enfim, são tantos casos da maior gravidade que merece a atenção devida, que eu concluo, senhor presidente, com a frase do saudoso Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz, que como pouco sentiu na pele o que é uma prisão.
o que é a violência. Disse um dia Mandela: odiar anuvia a mente, obstrui a estratégia. Líderes não podem se permitir odiar. Quem é líder não odeia. Sigamos o conselho de Nelson Mandela. Agradeço ao presidente, peço a Vossa Excelência que considere na íntegra todos os meus pronunciamentos.